Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Fala, galera do canal Futebol Paixão Cega, para tudo que vem aí, uma grande novidade. Hoje estou com o grande narrador da Fox Sports, João Guilherme, um dos narradores mais conhecidos da televisão brasileira. João, que prazer enorme te receber aqui, meu amigo. Eu me lembro com muito carinho das suas narrações lá entre 2007 e 2010. Times como o Flamengo de Petkovic e Adriano, o Fluminense de Deco e Conca. Enfim, me lembro de muitas narrações memoráveis suas. E é um prazer hoje, aos 23 anos, formado em jornalismo, estar aqui te entrevistando. Quanta emoção, meu amigo. Que prazer. Ô, Marcelo, obrigado, cara. E eu estou emocionado de estar aqui com você, porque eu já disse isso fora do ar para você e vou dizer agora aqui. Você é um deboche, Marcelo. É um prazer estar aqui contigo. Que bacana, cara. Eu agradeço muito o convite de ter a oportunidade de conversar com você e com o seu público. E, pô, não sabia não que você me acompanhava tanto tempo assim. Que legal, cara. Fico mais feliz ainda. Olha, acompanho demais. Desde eu era pequeno, me lembro. Tem um gol do Pet que eu lembro em 2009 contra o Coritiba. Flamengo Coritiba. Lembra? Lembro. Pet de falta. Sim, teve nesse jogo também, teve aquele golaço do Adriano de cobertura, né? Sim. São gols que a galera lembra muito dessa campanha do Hexa aí em 2009, né? Exatamente. Bom, João, agora vamos ter um papinho sobre a volta do futebol do pós-pandemia, né? A gente está vendo aí alguns movimentos em alguns estados, em especial do Rio. O futebol volta nesta quinta-feira, no dia que estamos gravando aqui. O que você pensa sobre a volta do futebol? Tem pressa para voltar ou você acha que está no momento certo? Olha, sinceramente, Marcelo, eu acho que não é ainda o momento ideal para voltar. Acho que podemos esperar um pouquinho, né? Acho que julho seria bom e julho já está logo aí. A CBF trabalha com um calendário de que em julho os campeonatos estaduais sejam concluídos e a partir de agosto se comece o Campeonato Brasileiro. Obviamente que há uma série de interesses em jogo. O Flamengo está liderando aí esse movimento para voltar antecipadamente. O Flamengo tem as suas razões, né? O Flamengo está aí prestes a anunciar um novo grande patrocínio master, né? A Federação Carioca tem interesse também. A própria televisão tem bastante interesse, né, porque os jogos fazem falta na sua grade de programação, mas eu acredito que poderia esperar um pouco mais. Porém, o fato é que hoje a bola volta a rolar, né, e nós teremos futebol. Resta torcer para que tudo dê certo, né? O protocolo de segurança sendo cumprido rigorosamente, todos os envolvidos no espetáculo passando pelo teste de Covid, e só irá lá para o Maracanã aqueles que estiverem realmente negativados, né? Então, vamos torcer para que tudo dê certo. E tem um lado positivo, né? Que é ver de novo esse time do Flamengo que está encantando todo mundo, entrando em ação 3 meses depois. Quando o futebol parou, o Flamengo estava voando, já tinha ganho a Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana. E a tendência é que em breve engrene de novo e continue dando show, né, Marcelo? Concordo plenamente. Mas assim, você acha que, olhando os outros elencos do futebol brasileiro, em especial o Atlético Mineiro, com o São Paulo agora, o Grêmio com o Renato Gaúcho, o Santos com outro português, o Gesualdo, né? Você acha que tem algum time que consegue bater esse Flamengo entrosado e, por enquanto, imbatível? Olha, o Flamengo ele é o favorito para ganhar as competições que ele irá disputar. Isso aí é inegável. Mas eu acredito que até por uma questão de brio, né, uma questão de rivalidade, os outros times eles vão se preparar melhor para enfrentar o Flamengo nessa temporada. Então, acho que o Flamengo pode ter um pouquinho mais de trabalho, sim. Porém, nós teremos uma sequência de trabalho do Jorge Jesus, teremos um elenco do Flamengo melhor que o do ano passado, com mais opções. Então, mesmo sofrendo uma resistência um pouco maior,
eu acredito que a tendência é que o Flamengo continue soberano aqui no futebol da América do Sul. Vamos aguardar para ver se na prática isso se confirma, né, Marcelo? Isso. Agora, João, você é um cara que ficou muito conhecido pelos bordões, né? Sim. E eu estava vendo esses dias e você, eu, vendo alguns bordões seus, eu queria que você contasse um pouquinho das histórias desses bordões para a gente. Eles surgem em algum momento ou eles surgem durante o jogo ali na lata ou surge você tomando banho, dormindo, aí você acorda, bota um caderninho? Olha, no meu caso, Marcelo, os bordões eles são todos muito espontâneos assim, e principalmente os bordões que fizeram mais sucesso, eles surgiram de maneira inesperada, surgiram durante o jogo, numa ocasião em que veio a frase que até mesmo na hora eu não dei muita importância para ela, mas depois as pessoas começaram a comentar comigo. Ah, você falou isso, você falou aquilo. Né? Por exemplo, o que desagradável, que é um bordão famoso, né? Ele já está com 19 anos de vida, esse bordão. Ele surgiu num jogo entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, em 2001. Eu estava lá transmitindo esse jogo pelo Sport TV Premier e chovia em Belo Horizonte, gramado molhado, e o Petkovic, grande Pet, Sim. ele foi tentar dar um drible no marcador, no Ricardinho do Cruzeiro. Rapaz, e ele levou um escorregão, um tombo feio. Ele caiu em cima da bola. E na hora, cara, me veio na cabeça, falei, que desagradável isso aí. O Raul Plasma, que estava do meu lado, era o comentarista, ele começou a rir. Ele falou, pô, que legal, isso é engraçado que você fala, o cara... Aí eu me toquei. No dia seguinte, chegando em casa, o meu porteiro falou comigo, o senhor falou lá no lance do Pet, que desagradável, eu ri a beça. E aí eu me liguei que tinha alguma coisa ali. A partir desse momento, todo lance bizarro, bizonho, uma furada, um chute, uma jogada feia, eu comecei a mandar o que desagradável e foi um bordão que pegou. Outro bordão que também faz muito sucesso e que talvez tenha sido o mais espontâneo de todos foi o toca-música. Como é que surgiu o toca-música? Em janeiro de 2014, eu estava narrando um jogo do campeonato italiano, do Torino, e eu me lembro que o Torino fez um gol, mas o gol não valeu. Mas a imagem ela ficou fechada no cara que fez o gol e ele estava comemorando. Então eu narrei, gol! De repente aparece o árbitro sinalizando que o gol não tinha valido. E aí o que eu fiz? Eu falei na hora assim, opa, não toca a música estava tocando. Eu falei, não toca a música porque o gol não valeu, continua 0-0. Passou um tempinho, uns 5 minutos mais ou menos, saiu o gol do Torino. E dessa vez valeu. E aí eu falei assim, agora toca a música porque é gol do Torino. E aí quando terminou a transmissão, o companheiro Sidney Bortoldo, que trabalha comigo lá no Fox Sports, ele veio falar comigo. Ele falou assim, pô, cara, legal esse negócio aí que você falou, toca a música, né? Porque tem uma música na hora do gol mesmo, né? Então toca a música na hora do gol. Uhum. E aí ele me alertou para isso, eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, cara, tem uma música ali, né? Então um negócio simples, toca música, por que não dizer toca música antes de gritar gol, né? E assim surgiu o bordão que a galera grita tanto. Eu sei que você gosta quando eu falo toca música, é gol do Mengão. Você gosta, né, Marcelão? Pô, demais, né? Demais. Mas e os outros? E o deboche, como é que. Podia contar um pouquinho também? O deboche foi uma história engraçada. Que aí é uma outra forma de surgir o bordão também, viu, Marcelo? Uhum. Às vezes você está conversando com alguém, você está lendo um livro, você está ouvindo uma música, e alguma frase, alguma expressão, ela te chama a atenção e ela fica na sua cabeça. E durante uma transmissão, você acaba se lembrando daquilo e fala. O deboche aconteceu o seguinte: eu fiz um jogo no Fox Sports no início de 2019 e no dia seguinte eu fui para a emissora, né, para apresentar o Expediente Futebol e encontrei com um colega lá de redação chamado Jailson. E aí o Jailson veio comentar comigo. Ele falou assim, pô, cara, gostei da transmissão ontem. A transmissão foi um deboche. Aí eu falei, foi um deboche?
Mas isso Acho é, que isso é ruim, né? aí eu falei, pô, isso é um elogio? Aí ele falou, porque lá no meu bairro, quando acontece alguma coisa boa, quando o cara faz um golaço, quando ele pega uma menina bonita, todo mundo fala, lá, pô, foi um deboche, hein? Pô, fulano é debochado. Aí eu falei, pô, cara, eu nunca tinha ouvido isso não, legal. E aí passaram-se aí alguns meses e eu fui escalado para fazer a final da Europa League entre Chelsea e Arsenal. E o Hazard, ele estava acabando com o jogo, mas jogando demais. No meio da transmissão, eu me lembrei do deboche. E aí eu falei, ô Hazard, você é um deboche. E aí pegou, cara, a galera gostou. E o deboche ficou mais firme mesmo e consagrado com o Arrascaeta na final da Libertadores. Né? Que eu Sim. mandei lá, Arrascaeta, você é um deboche. E aí foi assim que surgiu. Você tá vendo como é que é engraçado o negócio? Do nada vem, rapaz. Do nada, você não. Nenhum desses você Não, anotou no caderninho e. Pô, tá... não, vem na hora. Na verdade, o que acontece? Você fala um negócio e o público é quem faz o bordão, porque o público ele dá um retorno para você. Né? Naturalmente, as pessoas começam a falar, falou aquilo, e começa a imitar o bordão, a frase, né, a gíria. E assim nasce um bordão, ou seja, o bordão é algo totalmente espontâneo, né? Agora, João, vamos deixar o clima um pouco mais para baixo aqui, falando de uma transmissão de um jogo que foi muito triste para quem. Um dos jogos mais tristes, né, para quem curte futebol, que foi aquele 7-1. Conta, Ah, conta um pouquinho dos bastidores daquela transmissão. Eu me lembro que eu estava ouvindo o jogo pelo rádio, né? pelo amor de Deus. E aí, no terceiro gol, eu saí. Tinha algumas pessoas aqui em casa vendo o jogo, eu saí do quarto. O que está acontecendo ali, cara? Na minha, Nossa Senhora. na minha televisão, tá 3-0 e aqui tá com. Peraí, que é isso aí? Rapaz, que Então, conta um tristeza, pouquinho dos cara. bastidores, do clima antes, durante e Rapaz, pós-jogo ali, né? esse foi um dia Tava lá. muito especial. Esse foi um dia muito especial na minha carreira e triste, né? Estava no Mineirão, né, para transmitir esse jogo pelo Fox Sports. E os comentaristas eram Vanderlei Luxemburgo, que era o nosso convidado especial, e o Oswaldo Pascoal, né? E, cara, o ambiente antes do jogo era de euforia. Belo Horizonte estava em festa. Eu me lembro do Mineirão lotado, né, e o público mineiro muito feliz porque o Bernard foi escolhido para ser o substituto, né, do Neymar. Né, o Bernard tinha uma ligação grande com o Atlético Mineiro. Alegria E das eu pernas, me né? lembro que existia, o alegria nas pernas, e eu me lembro que existia uma confiança grande, né? Mesmo sem o Neymar e o Thiago Silva. Embora a Alemanha já mostrasse que era uma seleção até mesmo superior ao Brasil na Copa do Mundo. Pois bem, estamos ali naquele pré-jogo e algo que eu nunca mais me esqueci. Chegou a escalação na nossa posição de transmissão e o Vanderlei Luxemburgo ele olhou a escalação e virou para mim e falou assim: Ih, nós vamos perder o jogo. Aí eu falei: vai perder o jogo, Vanderlei? Mas por quê, cara? Ele falou: olha aqui, ó. Ele botou o Bernard, ele abriu o meio-campo. O meio-campo está sem marcação. A Alemanha vai comandar o meio-campo e nós vamos perder o jogo. Dito e feito. Obviamente que o Vanderlei não imaginava que o Brasil ia perder de 7-1. Ninguém imaginava, nem os alemães. Mas nós perdemos por 7-1. Eu vou te falar, Marcelo, que foi a experiência mais difícil da minha carreira até hoje. Porque com 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, quando você saiu aí do quarto para perguntar o que estava acontecendo, eu estava lá narrando o jogo e eu já tinha convicção de que o Brasil estava eliminado da Copa do Mundo. E o Brasil inteiro já estava assim. Então, ter que levar a transmissão até o final, mantendo um equilíbrio, profissionalismo, você não pode jogar o produto muito para baixo, foi algo de fato difícil, foi uma missão espinhosa, né? E outra coisa que me chocou muito também foi a metamorfose do ambiente. Me lembro do hino nacional, o Mineirão explodindo, todo mundo cantando, euforia, alegria, Brasil, Brasil. E, de repente, em poucos minutos, virou um grande velório. Era uma tristeza muito grande. O clima era de todo mundo atônito, ninguém acreditava, os alemães não cantavam. Eu me lembro que eles só vieram a se manifestar e a comemorar no segundo tempo,
Porque no primeiro tempo estava todo mundo anestesiado, ninguém acreditava no que estava rolando. E, infelizmente, e também felizmente, eu passei por isso, porque, indiscutivelmente, é um jogo que entra para a história do futebol, e eu estava lá. Mas foi duro, não foi fácil não, viu, Marcelo? E o pós-jogo, como é que foi? Depois que acabou ali, a torcida vaiou? Não, foi estranho, foi estranho. Tava todo mundo perplexo. As pessoas tinham vergonha de falar alguma coisa. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Então, foi diferente, foi muito diferente. Porque imagine você, o Brasil, país do futebol, 5 vezes campeão do mundo, dentro de casa, perder por 7-1, mesmo que seja para a Alemanha, que também é uma tradição enorme, mas é algo que, de fato, é totalmente inesperado e vergonhoso, né? Então, as pessoas elas estavam abatidas, estavam atônitas, boquiabertas, e eu estava assim também. Até os alemães, rapaz, eles estavam comemorando, mas eles estavam se beliscando assim, não é possível, não acredito que isso seja verdade, né? Ainda bem que foi com a Alemanha, porque se fosse com a Argentina, rapaz, ia ser uma confusão generalizada. Ainda bem que foi com a Alemanha, melhor assim. Pois é, João. Agora eu queria falar de uma transmissão mais recente, mais alegre e que conta um pouquinho dos bastidores daquela épica, memorável transmissão da final da Libertadores do ano passado. Ah, rapaz, olha, eu vou completar agora em novembro 32 anos de profissão, né? E sem dúvida alguma foi um dos momentos mais especiais da minha carreira e uma transmissão de fato muito marcante, né? Primeiro porque eu acompanhei toda a trajetória do Flamengo em Libertadores nesses últimos anos, né? Então narrei muitas eliminações, muitas decepções para a nação rubro-negra, né? Várias e várias páginas tristes do Flamengo em Libertadores da América. E nessa em especial de 2019 aconteceram coisas muito interessantes. Assim, eu me lembro que eu narrei o primeiro jogo contra o San José, lá na Bolívia. O Fox Sports transmitiu com exclusividade. Me lembro também que ao longo desse percurso aí foram acontecendo assim coisas que depois, com o tempo, você fica sem entender, mas que parece que eram avisos, né? Como aquela história do Gabigol, que foi lá no programa do Benja e entrou ao vivo no expediente. E aí eu narrei o gol 8 meses antes, um gol da virada do Flamengo. E aí, ao longo da campanha, o jogo com o Emelec, depois os jogos contra o Grêmio. Aí, no dia da final, cara, eu estava muito preparado, né, para narrar aquele jogo. Estava ansioso, porque eu tinha noção exata da importância daquele jogo. Flamengo, o time mais popular do Brasil, um time que mexe com o Brasil inteiro, e não chegava a uma final de Libertadores e não ganhava há 38 anos. Então, era uma responsabilidade muito grande. Eu estava muito focado. E o roteiro do jogo foi de Shakespeare ficar com inveja, né? Porque aos 43 do segundo tempo estava 1-0 para o River. E, de repente, 5 minutos depois, o Flamengo virou. Então, assim, foi uma apoteose rubro-negro, uma loucura. Como eu costumo dizer, ai, Jesus! E foi uma doideira mesmo. Né, Marcos? Como é que você tá? Como é que você ficou aquele dia lá? Olha, João, eu ia até falar isso agora. Eu estava no aniversário da minha mãe, né, mega ansioso, não consegui dormir direito na noite anterior. Só falava do jogo a ponto de minha mãe dizer: filho, muda o assunto, pelo amor de Deus. E aí eu só falava do jogo, aquela agonia toda. E aí, na hora do jogo, eu subi para ver o jogo no quarto, que eu queria ver o jogo isolado, sozinho, que eu estava muito tenso, com as mãos suadas, alopado, agoniado. Aí subi para ver o jogo. Aí no primeiro gol, cara, no primeiro gol do Gabigol, eu não sabia se eu vibrava, se eu cantava, se eu curtia ficar rouco. Foi uma loucura, né? Pulei, não sabia se subia na cama, se pulava na janela lá embaixo.
E no segundo gol, uma coisa me impressionou muito, e me impressiona até hoje, ouvindo aquela narração, foi as palavras certas no momento certo. Eu nunca vou esquecer quando o Pascoal termina de falar ali, você vai. Olha, olha a virada, Gabriel, toca a música, é gol do Mengão. Teve um incrível, Tem um toca a incrível. música. Isso. Como é que você, naquele momento ali, conseguiu escolher as palavras certas para encaixá-las nos momentos certos? Épico, memorável. Não sei não. Assim, a narração é algo muito do momento, né? É um improviso total. Você narra aquilo que você está vendo ali na hora. Então, você tem frações de segundos, né, para escolher as palavras. E, de fato, eu acho que fui realmente muito abençoado e muito feliz ali naquela escolha. E acho que foi uma narração muito espontânea, né? Porque eu realmente, quando a bola começou a chegar no Gabigol, que o Pinola tocou de cabeça, eu tomei um susto. O Pascoal estava comentando, a bola estava com o Diego lá atrás. De repente o Diego você se faz o assustou, lançamento. E aí o representa um susto, né? Eu falei, e eu pensando assim, rapaz, pode virar, hein? Aí quando a bola quicou e o Gabriel armou para bater com a esquerda, eu mandei, olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! E a partir daí saiu aquilo tudo. Eu acho que o incrível também foi bem colocado, né? Porque de fato era algo incrível. Realmente eu fui muito feliz naquele momento ali. Marcelo, eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado sabedoria, né? E ter me conduzido ali para fazer a narração daquela forma, né? E que realmente eu sinto um carinho muito grande de todos, né? Especialmente dos rubro-negros, por essa narração, né? Então é algo de fato que vai me acompanhar aí para sempre, né? Vai nos acompanhar para sempre, porque essa narração, eu tenho até um áudio dela guardado aqui no meu celular, né? Boa! Pois é, se você quiser... Incrível! Você tem aí? Agora, João, vamos falar de uma... Solta aí a narração. Você tem como soltar agora? Pode ir, não, né? Rapaz, agora não, mas... Aqui agora, no momento, não, mas no vídeo... Se você quiser, eu narro para você de novo aqui. Você quer que eu narre para você? Faz uma palhinha aí, vamos lá. Então, vamos lá. Olha a virada, Gabriel. Incrível! Toca a música, é gol do Mengão. Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo. Eu só acredito porque estou narrando. Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Gabriel Barbosa, na galeria dos imortais rubro-negros, o time abençoado por Jesus, um time que encontrou Jesus. E aí fomos embora. Sensacional, obrigado aí. Os rubro-negros que estavam alvoroçados do meu WhatsApp, não só os rubro-negros, mas todos os que seguem o canal aqui, vão gostar disso aí, né? Que beleza. Bom, João, agora vamos falar de uma coisa que é uma paixão muito grande nossa. Minha, até pela deficiência visual, eu costumo brincar, inclusive, dizendo que é impressionante. Todo cego que eu conheço é apaixonado por rádio. E eu estou aqui. Que beleza. O rádio é maravilhoso, né? Então, eu queria falar um pouquinho dessa grande paixão. Você tem vontade de trabalhar narrando o jogo pelo rádio? Eu estava, inclusive, conversando com o seu amigo André N, semana passada. Sim, grande André. Te mandou um grande abraço. Ah, gente boa. Então, Marcelo, na verdade, assim, o André, como eu, ele veio do rádio também, né? Sim. Ele começou no rádio. Eu comecei em rádio em 1988 e trabalhei direto em rádio de 1988 até 1997, quando eu ingressei na televisão. Mas, na verdade, a minha formação, eu sou um narrador e um apresentador de rádio que migrou para a televisão, né? E aí, a partir de 97... eu tive alguns momentos sempre na televisão em que eu estive também em rádio. Trabalhei na Rádio Brasil do Rio de Janeiro, na Rádio Manchete aqui no Rio de Janeiro, a partir de 1997.
Mas a minha escola, a minha formação, toda ela é voltada para o rádio. O rádio é uma coisa que eu cresci ouvindo rádio. Meu pai e minha mãe eram viciados, apaixonados por rádio. E até hoje eu curto. Curto de uma maneira diferente, mas curto, através dos aplicativos, no Sim. meu celular aqui. Né, eu ouço rádios do mundo todo e acabo me divertindo muito com isso. Adoro, adoro. Eu sou apaixonado por isso. E tem vontade de fazer narração pelo rádio? Olha, eu já fiz, né, durante muitos anos e por que não, né? Eu gostaria de um dia, se tivesse a possibilidade, de voltar a fazer sim. Acho que o rádio é uma coisa que está no meu sangue, no meu coração, né? E é o meu início, né? A minha escola. Eu gostaria, se tivesse oportunidade, sim, gostaria de fazer um dia sim. Eu te digo que se eu enxergasse, eu fatalmente seria narrador, porque eu acho uma coisa Bom, rapaz, que fantástica o legal. ato de narrar. E você Que é uma das legal. grandes referências, né? Obrigado, amigo. Obrigado, Marcelo. Você é muito carinhoso Mas comigo, muito assim, gente boa. pronto, valeu aí. Mas assim, pense um cego narrando o jogo. Dominou, Gabigol, bateu, toca a música. Não, não toca a música não, pra fora não vi. Olha, rapaz, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Do fundo do meu coração. Eu, Você não enxerga, ok? Você enxerga mais do que muita gente, sabia? valeu. Porque você e os deficientes visuais, vocês têm uma sensibilidade muito grande. Então, vocês não têm aquela visão natural através dos olhos, mas vocês têm outro tipo de visão, que é a mais importante de todas, que é a visão da sensibilidade, a Exatamente. visão do coração. Então, vocês não enxergam, ok, mas eu acho que vocês enxergam bastante, enxergam muita coisa, que muitos não conseguem enxergar. Entendeu, Marcelo? Infelizmente. É isso aí. É isso aí, cara. Eu tô emocionado de conversar com você. Eu tô achando mal barato, cara. Cara, tá muito bacana e, Tá muito legal, pô. pois é, eu queria dizer que estava vendo essa semana no Bom Dia, não, essa semana eu estava vendo gravado, mas você fez tem pouco tempo atrás no Bom Dia Fox uma simulação de uma narração do coronavírus versus planeta Terra e Ah, ficou sim, coronavírus versus sensacional. humanidade. Você Eu gostou? Você queria gostou? que você repetisse a dose para a gente aqui. Acho que a turma vai gostar, né? Como eu adorei aquela narração. Ah, sim. Ah, sim. Deixa eu Possível? ver se eu me lembro aqui. Foi logo no início da pandemia, né, participando do Bom Dia Fox, Foi, isso. mas eu narrei um jogo contando o avanço do coronavírus pelo mundo, né? Naquela Isso. E o oportunidade, planeta Terra ele estava dominando. saindo da Ásia, já tinha invadido a Europa e estava chegando com muita força na América e ainda não tinha chegado aqui na América do Sul, né? Mas ficou mais ou menos assim. É o grande clássico, o clássico da vida, o clássico da sobrevivência. É o jogo do coronavírus contra a humanidade. O nosso inimigo avança pela Ásia, ele chega na Europa, ele faz um estrago lamentável na Espanha, na Itália e começa a se espalhar. Atravessa o Oceano Atlântico, chega nos Estados Unidos e está descendo para a América Latina. Que desagradável! Chegou ao Brasil. Atenção, galera, vamos nos cuidar, vamos nos preservar. Mas de repente tudo mudou, olha aí, a humanidade começa a reagir, começa a atacar, começa a encurralar o Covid-19 e viramos o jogo, toca a música, é gol da humanidade, ganhamos de virada, o coronavírus está controlado, o mundo sobreviveu, foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim, é isso aí, João. Bom, João, infelizmente o tempo nos pede para encerrar por aqui, mas foi um privilégio enorme te Valeu, ter amigão. aqui. E eu já, quem sabe um dia a gente se encontra em alguma transmissão aí, juntos, eu comentando e você Porra, narrando, de repente. que beleza, rapaz. Eu quero que isso aconteça. E o mais rápido possível. Para mim vai ser um maior prazer. Né? Pô, já narrei muitos jogos aí na Fonte Nova, no Barradão, no Pituaçu não narrei ainda. Mas gostaria muito de ir aí a Salvador
poder fazer um jogo contigo. E tomara que a gente tentar organizar isso aí, de repente. Tomara que a gente tenha essa oportunidade. Para mim vai ser um barato, cara. Vai ser um prazer muito grande. É isso, meus amigos. Infelizmente, o tempo nos pede para encerrar, mas vamos fechando por aqui, agradecendo muito ao João pela participação. Lembre-se de se inscrever no canal, divulgar e, claro, sentar o dedo no joinha. Ok? Um abraço a todos. Até mais. Valeu!